que eu vou abrir fazendo uma pergunta pra Natália. Me conta, amiga, essa paixão sua pela fisioterapia, de onde que surgiu? Por que a vontade de trabalhar nessa área? Eu acho que você já ouviu essa história algumas vezes, mas quando ela conta é sempre diferente. Bom, pessoal, primeiro, eu acho que Deus escolhe, né, as nossas profissões. E aí a gente acaba percebendo se a gente tem vocação para aquilo ou não. E ao longo da minha jornada, eu sempre soube que eu queria trabalhar na área da saúde. E tive alguns incidentes ao longo dessa trajetória em relação à minha saúde, né? E aí isso fez com que a gente acaba sendo despertado, né, Gê? Pra gente poder ter esse cuidado diferente em relação à nossa saúde, consequentemente dos nossos entes queridos. E aí o que aconteceu ao longo dessa jornada foi que eu precisei de um serviço de fisioterapia, né? Ainda muito jovem, minha primeira lesão, na verdade, aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade, que foi uma entorse de tornozelo. E aí, depois disso, vieram várias outras lesões, né? Porque a gente tem uma história. Uma criança tranquila, uma criança que não é hiperativa, uma criança que não é assim agitada, bobagem. E aí isso fez com que chegasse num ponto que os médicos acabassem direcionando, né, para minha família, que seria interessante fazer um processo de reabilitação. E na verdade ninguém na minha família nem sabia direito o que era isso e não sabia para que servia, mas eles falaram que pela incidência recorrente de lesões que eu estava sofrendo ao longo dos anos, que seria interessante que eu tivesse uma assistência um pouco mais especializada. E foi assim que eu acredito que com 10, 11 anos eu fui me tornei, né, paciente da fisioterapia. Foi que eu conheci o que era fisioterapia e aí eu achei interessante, porque quando eu me machucava, quando eu ia pro pronto-socorro, e aí as pessoas lá faziam o exame, os médicos, da enfermeira e etc. E aí colocava-se uma conduta. Na época, era muito comum a gente colocar gesso. Só que aí você colocava o gesso, aí você, dali 21, 30 dias, dependendo da lesão, você tirava o gesso, mas e aí? E né? Ia andar como? Como é que você vai andar? Aí você andava mancando pra depois você conseguir de qualquer jeito, do jeito que dava, conseguir restabelecer as suas funções. E aí eu achava aquilo muito estranho, porque assim, ok, esse era um serviço de uma área da saúde. E aí, de repente, veio a fisioterapia que falou, não, peraí, gente, não adianta só você ficar com gesso, não adianta só você tirar o gesso e achar que você vai sair andando, né? Literalmente, levanta e anda. E aí eu tive a percepção de que o compromisso da fisioterapia com as pessoas, ele era um pouco diferente. E aí foi que surgiu realmente esse despertar, né? Esse interesse de conhecer um pouco mais das nossas profissões. E eu te faço mais uma pergunta, Gê, por que fisioterapia? Na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, fisioterapia não era a minha primeira opção, né? Eu acho que isso acontece com muita gente que é mais ou menos da minha época, porque eu tenho 25 anos de formada já, né? Então a fisioterapia não era uma primeira opção, porque como você falou, Natália, as pessoas não tinham muita noção do que era a fisioterapia. Então, quando surgiu o primeiro vestibular de fisioterapia aqui na UEG, e eu já tava assim, tinha passado já 2 vezes no vestibular da Federal para Medicina na primeira fase, não passava na segunda, eu fiquei muito chateada. E aí me falaram sobre esse curso de fisioterapia, eu falava, gente, mas eu não quero ser massagista, eu não quero ser massagista. E quando eu prestei o vestibular, porque minha mãe insistiu muito na época, e eu prestei o vestibular, era uma concorrência grande, né? Na época eram 80 por vagas, eu não lembro, não sei quanto é que foi o seu. Na minha foi 80 por vaga. O meu foi um pouco mais, porque a gente fez a mesma faculdade, né? A gente é formada na UEG. Nós somos da UEG. Nós somos filhas da UEG, né? Então, da Universidade Estadual de Goiás. E aí, quando eu passei, eu me lembro direitinho, na primeira semana, daqueles professores maravilhosos que nós tínhamos no começo de tudo, né? E eu falava, gente, eu acho que é isso que eu quero fazer. E quanto mais eu conhecia, mais eu entendia que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Então, na verdade, foi o que você falou no começo, né? Eu acho que a fisioterapia me escolheu. Perfeito. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não escolhi a fisioterapia de verdade, mas hoje eu falo muito isso para quem me conhece, eu não me vejo fazendo outra coisa, não tem prazer maior do que ser fisioterapeuta. Eu ouço muito, eu acredito que você também, Nath, dos nossos pacientes falando, nossa, a gente vê o amor que você tem pela fisioterapia no seu olhar, no seu dia a dia, nas suas mãos, e eu acho que é bem isso, né? Para você também foi um pouco assim? Sim, eu acho que, na verdade, como você mesmo disse, a relação que a gente constrói, né, com os nossos pacientes, o compromisso que a gente constrói com a saúde dessas pessoas, ele é um pouco diferente, até das outras profissões. E eu chamo atenção também pro próprio profissional de educação física, porque ele tá num outro patamar de relacionamento. Tanto é que muitos profissionais da educação física são confidentes dos seus clientes, Nossa, né? É muito forte. E assim, a gente também acaba sendo confidente ali e a gente troca bastante com os nossos pacientes. Então, eu acho que as nossas relações em relação a essas pessoas, elas vão muito além do cuidado em saúde física, especificamente porque a gente foi treinado e ensinado para fazer. E aí eu acho que isso, por isso até que eu comentei, que eu acho que Deus escolhe a gente, e a gente, por vocação, percebe que, faz sentido esse negócio. Faz totalmente assim sentido. Que eu quero realmente me posicionar na vida das pessoas, é assim que eu quero cuidar das pessoas.